segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, né? Depois que nós tivemos aí essa semana de descanso, quem se divertiu bastante aí, né? Deu para descansar bastante. Como foram de Dia das Crianças, de feriado, passou o Dia dos Professores, obrigado aí todo mundo que lembrou de mim, tá bom? Enfim, hoje nós vamos falar sobre entrevista, tá bom? Páginas 61 até 66. Vamos lá olhar? Aqui estamos então, pessoal. Olha aí, entrevistar para ampliar o conhecimento. Vamos ler com a Pro aí? Dedinho em cima? Olha lá. Você já entrevistou alguém? Já leu ou assistiu a entrevistas de pessoas famosas? Nessa sessão, vamos conhecer um pouco mais sobre este gênero textual. Pessoal, todo mundo aí já viu uma entrevista, né? Já assistiu alguma coisa, já leu alguma coisa, e nós também já fizemos lá um trabalhinho, né, onde a gente apresentava aí uma notícia, lembra? Teve coleguinhas que entrevistaram também, apesar de não ser aí, de não ter precisado muito, né? Agora que nós vamos aí falar mais a fundo sobre entrevistas. A gente falou sobre notícias e entrevistas estão ali, ó, andando ao lado uma das outras, tá bom? Então vamos ler lá? Olha lá. Número 1. Você vai ler um trecho da entrevista feita com o engenheiro Roberto Boel Vaz, publicada no jornal Joca. Esse jornal Joca é muito bacana vocês procurarem na internet, dar uma olhadinha, que é um jornal direcionado para as crianças, tá bom? Leia apenas o título da entrevista e observe a imagem que acompanha o texto. Qual será o tema central da entrevista? Olha lá, gente. É possível saber o que o entrevistado vai falar? Olha aqui, pessoal. Número 2. Acompanhe a leitura do professor e confirme qual é o tema central. A foto é essa, galera. A bordo de um barco de papel. O que será que essa entrevista aí vai falar? Olha que legal isso daí, hein? Eu não achei que dava para colocar na água aí um barco de papel, né? Olha lá a legenda. Roberto a bordo de um de seus barcos de papel. Projeto Reciclar é Nosso Papel. Olha, será que ele conseguiu fazer um? Vamos ler? A leitora Giovana, de 11 anos, entrevistou Roberto Vaz, engenheiro civil que faz barcos de papel de tamanho real. Para a sessão Repórter Mirim. Pessoal, olha lá, o Jornal Joca tem essa sessão aí de Repórter Mirim, olha que bacana. Ele explica como constrói os barcos e de onde veio a inspiração do projeto. Aí agora a nossa amiga aí, Roberta, começou a fazer as perguntas. Entrevistar é fazer o quê? Fazer perguntas para a pessoa, perguntas interessantes, que todas as pessoas que vão assistir aquela entrevista tenha curiosidade de saber. Então você é o porta-voz de todo mundo que quer saber aí sobre esse barco no caso, né? Então olha lá, a Roberta elaborou as perguntas. Primeira pergunta que ela fez: por que você decidiu que queria navegar em um barco de papel? Aí, o nosso amigo lá, a Giovana foi que entrevistou, meus amores, e quem vai responder agora vai ser o Roberto. Trocou os nomes aí, desculpem. Então, olha lá. A Giovana perguntou: por que você decidiu que queria navegar em um barco de papel? Aí, o Roberto respondeu: o projeto nasceu quando eu estudava engenharia. Durante um encontro nacional da profissão em 2004, aqui em Florianópolis, pediram que eu criasse algo que chamasse a atenção para o evento. Como havia poucos recursos, decidi fazer um barco de papel gigante e navegar com ele. Então ele fez isso para chamar a atenção das pessoas. Olha, e conseguiu, né, gente? Olha que legal. Esse era um sonho que eu tinha desde criança e acabou acontecendo. O barco tinha 9,9 metros e 55 centímetros. Grande, né, pessoal? Aí a Giovana fez outra pergunta.
Qual foi a sua inspiração? Ó, o que tá de mais escurinho aqui, escrito de mais escurinho, são as perguntas da Giovana. E aqui embaixo a resposta do Roberto. Então, o Roberto vai responder aqui, ó. Ela perguntou qual foi a sua inspiração. E ele respondeu: sempre que monto um projeto inovador, lembro das aventuras e brincadeiras que fazia quando eu era criança. Tive uma infância muito feliz. Gostava de correr, de pular. Também brinquei com pipas, peões, bolinhas, de gude, figurinhas, carrinhos de rolemã e passava de bicicleta pelo meu bairro. Passeava de bicicleta pelo meu bairro. Para mim, nada supera uma boa aventura. Então, ó, ele gosta de desafios aí, né? Pelo que o Roberto falou. Continuando aqui, então, a Giovana fez mais uma pergunta. Olha lá. Como é a estrutura do barco? Já que ela aguenta uma pessoa, né? Como que um papel aguenta uma pessoa? Aí o Roberto respondeu: uso caixas de papelão bem resistentes e capricho na dobradura. Com várias camadas, o papelão consegue resistir certo tempo antes de molhar e rasgar. Como todo barco de papel, ele rasga e afunda. Então, temos que aproveitar o pouco tempo em que ele flutua. Então, quer dizer que não dura para sempre, né? Ele rasga, demora um pouquinho mais, mas ele acaba aí rasgando e afundando. Olha lá. Aí a Giovana perguntou: como o barco se locomove? Aí o Roberto respondeu: normalmente ele é puxado por outra embarcação, pois o tempo de permanência na água antes de estragar é muito curto. Assim, puxado por outro barco, podemos ir mais longe. Olha que legal. Aí a última pergunta dela foi: qual foi a sua maior aventura no barco de papel? E ele respondeu: navegar lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Olha que legal, ele levou o barco dele para lá. Aí aqui embaixo, pessoal, nós temos lá a referência bibliográfica que eu já falei várias vezes para vocês, né? A bordo de um barco de papel é o nome, o título do nosso texto, da nossa entrevista, aonde ele foi publicado no jornal Joca e também tem aqui, ó, o site disponível do jornal Joca, né? Então foi acessado lá no site do jornal. Bacana, né? Muito bacana. Então, entenderam aí, pessoal, pelas perguntinhas, pelo texto aí do barco de papel, como que é o esquema de uma entrevista? É você fazer perguntas, elaborar perguntas e a pessoa entrevistar, fazer essas perguntas para alguém. Aqui nesse caso, a entrevista ela está escrita, né? Mas ela também pode ser feita gravada oralmente, né? Olha lá, você sabia? Vamos saber aí o que a gente sabia? Roberto Boel Vaz nasceu no Recife, em Pernambuco, e sempre gostou de barcos, desde criança. Em 2000, o projeto São Francisco do Sul 500 anos e navegou parte da costa catarinense em uma embarcação feita com materiais recicláveis. Olha que legal. Entre 2004 e 2007, realizou o projeto Reciclar é o Nosso Papel, da Universidade Federal de Santa Catarina, construindo embarcações de jornal e papelão semelhante aos barquinhos de papel de sua infância, mas em tamanho gigante. Em 2009, tornou-se membro da Academia de Letras e Artes de São Francisco do Sul, cidade de Santa Catarina, próximo aí a Joinville. Legal, né? Que legal, ele usou as coisas da infância dele para poder fazer um projeto e, além disso, reciclar materiais, né? Olha que bacana. Então, já temos um primeiro exercício aí, olha lá. De acordo com a entrevista, você leu, que você leu, responda as questões. Olha lá. Letra A. Qual é o tema central da entrevista? Do que está falando essa entrevista? Primeira opção. A infância do engenheiro Roberto Boel, que adorava brincar de barco. Está falando da infância dele? Quadradinho 2.
a construção de um barco de papel e papelão em tamanho real para navegação como parte de um projeto reciclar é o nosso papel? Será que é isso de que está falando o texto? De que ele fez um barco de papelão, um tamanho grande, nananã? Eu acho, não sei, vamos lá. Ou será que está falando sobre a divulgação de uma embarcação de madeira em tamanho real? Tá aí fazendo uma divulgação, uma propaganda, querendo vender um barco, esse texto? Ou o último quadradinho, a viagem de um engenheiro ao Rio de Janeiro. Ou só fala da viagem dele do Rio de Janeiro. Qual que é a opção aí? Do que fala essa entrevista que a gente leu? Fala sobre especialmente o quê? Qual que é o tema central aí? Só fazer um xizinho, tá? Letra B. Quando e onde foi publicada a entrevista? Em que veículo de comunicação? Quando eu tenho a data lá na referência bibliográfica que a Pro mostrou, né? Tem a data lá, é só olhar. Tem aonde foi publicado o veículo de comunicação. Quando a gente fala veículo, pode ser um jornal, uma revista, um site, tem que colocar o nome do veículo, tá bom? E aonde foi publicada. No caso, aí foi publicado no jornal impresso ou no site do jornal? Eu já falei, não falei? Só escrever aqui na letra B. Letra C. Em qual parte do texto são usados os pontos de interrogação? Quem lembra da interrogação? Interrogação lá é aquela pontuação das perguntas, né, meus amores? Letra D. Circule as perguntas feitas pelo entrevistador. Então, eu só quero que você volte aqui nesse texto, lá do barco, e você vai circular para mim só as perguntas que a Giovana fez. Então, ó, é só os que estão aí de negrito, né? De cor mais escura. Só as perguntas. E as perguntas também vêm acompanhadas lá do sinalzinho que a gente já conhece, né? Segundo ano, que é o ponto de interrogação. Depois, lá na letra E, nós vamos fazer o seguinte. Na entrevista, há predomínio de uma linguagem formal ou informal? Eu posso chegar lá e falar assim, e aí, colega? Eu posso usar uma linguagem informal como se eu estivesse falando com uma pessoa que eu tenho intimidade? Ou não, entrevista é formal, a gente tem que falar bonitinho, pausadamente, pontuar, sem usar abreviação, sem escrever incorretamente, né? Sem usar gírias, né? E aí, entrevista tem que ser como? Coloca aí por quê, tá bom? Coloca se tem que ser formal ou informal e o porquê. E aqui tá explicando pra gente o que é entrevista. A Pro deixou alguns vídeos aí, tá? Olhem os vídeos de subsídio também. Então, olha lá. Entrevista é uma conversa orientada por perguntas que acontece entre duas ou mais pessoas. A gente pode entrevistar uma pessoa ou várias, não é? Vocês já viram lá quando os jornalistas vão entrevistar um grupo de música, que eles entrevistam várias, ou quando lança um filme e eles vão entrevistar os personagens do filme, então, né, os atores que vão fazer. Então, pode ser uma pessoa ou mais. O objetivo é levar o entrevistado a falar a respeito do tema. Olha, então a gente quer que a pessoa conte alguma coisa do tema que a gente está querendo saber, tá bom? Que pode ser um fato da sua vida, pode ser um conhecimento, pode ser uma opinião ou uma informação relevante que queira compartilhar. No começo da entrevista oral ou escrita, geralmente é feita uma breve apresentação do entrevistado e do tema que será explorado. Então, antes de eu falar com a pessoa, pego lá meu microfone, ó, vou pegar minha garrafinha aqui, ó. Vou falar, essa daqui é... Vamos imaginar que a gente vai entrevistar a nossa coordenadora, Larissa, tá bom? Então, antes de eu começar a fazer as minhas perguntas para a Larissa, eu tenho que falar para as pessoas quem ela é. Então, eu falo assim, essa é a nossa coordenadora, o nome dela é Larissa, ela trabalha no Sapiens já há muitos anos e cuida aqui de toda a administração e organização da escola. Ela é a nossa entrevistada de hoje. E aí, a gente vai e começa a entrevistar, tá bom? Esse é um exemplo.
Então, antes da gente começar a entrevista, a gente tem que apresentar a pessoa, porque eu vou começar a perguntar e ninguém sabe quem é. Aí não tem graça, né, pessoal? Então, olha lá. Em seguida, o entrevistador faz as perguntas e ouve as respostas, podendo fazer comentários ou esclarecimentos, intercalando o diálogo. Lembra que diálogo é quando pessoas conversam, né? Lembra que eu falei para vocês também que monólogo, diálogo é mais de uma pessoa. Monólogo é quando a gente fala sozinho. Às vezes a gente fala sozinho, né? Conversa aí sem ter ninguém para trocar, né? Então, continuando, a entrevista pode ser publicada por escrito em jornais, revistas, sites e também pode ser transmitida por áudio e vídeo em televisão, rádio e páginas da internet. Então a entrevista aí pode ser divulgada de várias maneiras, né? A que a gente viu aqui era escrita, né? Foi escrita em um site. Olha aí, ó. Temos uma pessoa gravando, olha os alunos fazendo uma entrevista, que legal. Temos aqui a cinegrafista, que é quem está gravando. Temos aqui a entrevistada, ó, os entrevistados aqui, ó. O entrevistador que está com o microfone, ó, tem um que tá gravando em vídeo, a cinegrafista, e esse aqui tá gravando em áudio. Olha que bacana. Legal, né? Então, várias pessoas aí. Continuando então, seguindo aqui, ó, nós vamos fazer o exercício número 4. Chegou a hora de acompanhar de perto como é feita uma entrevista. O primeiro passo é a produção do roteiro da entrevista. Para isso, siga as orientações do professor, que vai organizar com a turma depois com seus colegas. Seguinte, pessoal, essa parte aqui nós vamos fazer juntos durante o nosso Meet, lá usando a ferramenta do Google, lá do João Buarte, tá bom? Então, a gente vai escolher um tema e vai montar as perguntas, porque não adianta nada eu querer entrevistar alguém e não saber chegar lá, não saber o que perguntar, não é? Então, a gente vai fazer isso junto durante a nossa aula. Vamos montar aí o tema, vamos ver quem vai ser entrevistado, quando, vamos resolver tudo isso daí, tá bom? Vamos fazer as atividades lá da número 4 até a atividade aqui número 8, tá bom? Para a gente poder entender como é que é feita uma entrevista. Infelizmente, não sei se a gente vai conseguir entrevistar alguém. Estou procurando alguém para a gente entrevistar, tá bom? Vamos ver aí se vai dar certo. Aí eu aviso durante o Meet. Combinado? Então foi essa aí a nossa aula de português de hoje, para a gente poder voltar à nossa rotina. Façam com carinho, com atenção. Lembrando, amanhã nós vamos fazer um teste, um tutorial aí, porque nós vamos fazer uma avaliação de lá para a rede Pitágoras, sabe a rede que faz o nosso livro? Então, ela vai fazer um teste aí para ver se a gente está tinindo, né, para o ano que vem, tá bom? Então, não esqueçam que amanhã nós temos um teste. Amanhã tem aula de produção de texto, leitura, né? E de ciências também. Um beijão, então, galera. Até amanhã.